No reino do sol. Nos mundos físicos existem espaços vazios e lugares sem vida. Mas nos planos espirituais, a vida e a atividade estão em todos os lugares e por todos os lados. Inclusive no sol, que rege o nosso sistema. Lá a atividade é intensa, mas harmoniosa e feliz. Descobri isso há pouco tempo por visita que fui autorizado a fazer. E fui em essência pura. Caso contrário, não seria aceito por minha baixa vibração. Mas enfim, vamos ao relato. Era dia na colônia Jardim Érida e eu olhava o céu azul em frente ao campo de girassóis que sempre visito. Mas a senhora Bey me pediu para que fosse com ela até o templo despertar, e veio pessoalmente, coisa que nunca acontece. Ela sempre me chama e vou até a sala dela, ou ela pede que alguém venha ao meu encontro. Então, por causa disso, eu sabia que se tratava de algo importante, ou pelo menos diferente. E foi mesmo. Quando ela chegou, apenas me cumprimentou e segurou minha mão com um sorriso aberto que quase nunca aparecia. Daí, na mesma hora, senti uma alegria imensa, uma sensação de completude. Mas eu sabia que não era minha amiga que estava causando isso, embora com ela eu sempre me sentisse bem. Daí olhei para trás e vi Sananda humanizado, igualzinho a gente em tudo. Olhos castanhos amendoados e com uma cabeleira castanho claro que batia pouco abaixo dos ombros. Vestido de forma atual e simples, de sapato, calça jeans e uma blusa social azul clara. Mas não disse nada, apenas tocou em meu ombro e no de minha amiga Bey, e logo nos vimos dentro do templo despertar. Daí então ela foi se despedindo sem conseguir falar, apenas chorava acenando com a mão. Foi então que o mestre Sananda disse com voz firme e suave: Meg, você irá conosco. Veja a excursão como um presente pelo trabalho que tem feito. Daí minha amiga Bey quase desmaiou, mas foi amparada por ele, que continuou a dizer: Visitaremos uma cidade solar onde estou hospedado com amigos de luz, e de lá dirigimos com amor e prudência o destino da Terra e seu desenvolvimento. Mas vocês dois irão em essência pura. Caso contrário, serão rejeitados pela própria dimensão solar, que não aceita nenhuma impureza ou densidade. Daí, quando ele terminou de falar, perguntei: Meg? Ué, por que chamou minha amiga assim? E outra perguntinha: e se nos levasse com os nossos corpos astrais, o que poderia acontecer? Então Sananda sorriu e disse: Sua amiga Bey era chamada de Meg quando criança pelos pais. E já faz um bom tempo que não reencarna e é muito justa e amorosa em seu trabalho. Sua dedicação aqui na colônia tem contribuído muito para o progresso dos suicidas que aqui estão internados, incluindo você. Então ela merece ser tratada com carinho. Merece se sentir como se estivesse em casa. Ela tem essa necessidade, embora ela não reconheça e não diga a ninguém. Mas eu conheço as necessidades de cada um e respeito todas elas. E também não cometeria a imprudência de levá-los em seus corpos astrais. Já nas proximidades do Sol, eles seriam consumidos e vocês se tornariam ovoides. E esse encapsulamento não é proveitoso nem para mim, nem para vocês. Enquanto Sananda respondia às minhas perguntas,
Minha amiga Bey chorava em silêncio, mas seus lábios chegavam a tremer. Então Sananda nos abraçou junto ao peito, estabilizando emocionalmente minha amiga Bey, que adormeceu primeiro. Logo depois eu apaguei, mas não antes de sentir um solavanco e uma sensação muito prazerosa. Daí finalmente despertamos e estávamos bem próximos da nossa estrela-mãe. Mas agora eu estava percebendo que os meus sentidos não estavam localizados. Eu podia ver, ouvir e sentir em todas as direções, tanto que nem precisei olhar para trás e mesmo assim vi todos os planetas que estavam atrás de nós, desde Mercúrio até Plutão. Sim, Plutão para mim é um planeta ainda. Aprendi na escola e não vou mudar de ideia tão cedo. Mas enfim, quando nos aproximamos mais, fizemos um mergulho vertiginoso para o interior da estrela. Fiquei com medo, confesso, mas a curiosidade era maior e superava o instinto de sobrevivência. E pelo jeito minha amiga Bey estava sentindo o mesmo medo, pois ouvi um gritinho disfarçado e nós rimos. Então finalmente chegamos. Havia um cheiro que perfumava o ambiente. Era adocicado, mas não tenho nenhum meio de comparação. E minha primeira constatação era que ali não havia sombra. Tudo me parecia sólido e ao mesmo tempo feito de luz. O céu que víamos apresentava uma aurora boreal sempre dançante, mostrando todas as cores do arco-íris, mas incluindo também o lilás, o rosa e alguns tons de turquesa. Atrás dessa aurora havia uma luz muito clara, sério, clara mesmo. Haviam também ruas bem largas que brilhavam amarelo dourado, e por todos os lados haviam palácios de várias cores. E grande parte deles eram arredondados, com torres cercadas por escadas espiraladas. Quase não haviam edificações com torres pontiagudas ou telhados triangulares como vemos em nossas casas e mansões. E tudo era de luz. Não se podia descansar os olhos, que aliás, naquele momento eu nem tinha. Eu e minha amiga Bey éramos apenas 2 centelhas de luz. O meu estado naquele momento era de um pequeno sol avermelhado, tão pequeno como uma cabeça humana. Já a minha amiga Bey estava um tanto mais iluminada, com um tom alaranjado vibrante que às vezes clareava ainda mais quando ela orava. Sim, porque enquanto caminhávamos, ela fazia uma prece de gratidão e ao mesmo tempo pedindo que não se dissolvesse. Era um misto de medo e agradecimento. Daí pensei, agradece mesmo, Bey, pois não merecemos estar aqui, mas estamos inteiros até agora, então não tem por que ficar assustada. Daí ela percebeu os meus pensamentos e pareceu ficar mais tranquila. Então observamos o lugar com mais atenção. Vi flores que flutuavam sem caule em cima de um gramado verde que também era luminoso. As flores eram delicadas, de cores bem claras, variando entre o lilás, rosa bebê e o branco. Daí chegamos em frente a um palácio verde esmeralda. E antes de entrarmos, Sananda disse: cheguem mais perto da construção e da vegetação. Antes de entrarmos, quero que façam uma constatação. Daí obedecemos, sentindo que da construção emanava uma vibração, um som agradável. Na vegetação, a vibração era outra, mais aguda. E quando encostei naquele palácio, veio uma série de informações como se ele fosse ao mesmo tempo uma construção
e um livro que falava com imagens vivas. Foi tudo muito rápido. Vi cenas desde a fundação do nosso mundo até os tempos atuais e quase apaguei. Daí Sananda me amparou e disse: mantenha-se próximo das construções apenas até o ponto que puder suportar. Aqui, o elemento universal é abundante, tanto quanto nos buracos negros, e a história do universo está toda nesse elemento, em som, imagem, sensação e vida. Em seus espíritos vocês também carregam a própria história, desde o momento em que saíram da fonte eterna e passaram a existir. Mas a consciência de vocês ainda é muito pequena para detectar essa história ancestral, mesmo porque não poderiam suportá-la. Mas na medida que a consciência vai crescendo, as capacidades vão aumentando e tudo o que está em segredo vai sendo revelado. Verdade, amado, disse uma voz que preenchia todo o espaço. Vinha de um ser luminoso que aparentava ser uma mulher muito alta, com grandes asas abertas, mas feita de um vapor luminoso que dançava. Daí sentimos um amor muito profundo e ficamos emocionados. Mas sem nossos olhos para verterem as lágrimas, nossa emoção se manifestou em brilho. Agora nos tornamos centelhas mais luminosas, eu e minha amiga Bei. E a mulher de luz disse: muita satisfação em vê-los. Eu me chamo Sarria e também estou hospedada aqui. Venho de uma das estrelas de Andrômeda para auxiliar Sananda a restaurar e aumentar o amor na Terra. E eu sou Endora, disse uma outra mulher ainda mais alta, também feita de uma substância luminosa, parecendo uma aurora boreal que sempre dançava, variando entre o amarelo dourado e o branco luminoso. Daí, após a chegada dessas duas, entramos no Palácio Verde. Mas eu e minha amiga Bei tínhamos todo o cuidado para não encostar muito nele. Eu queria curtir o passeio e não apagar de novo. Aliás, não encostávamos em nada, nem nas coisas, nem nos seres que víamos. Falando neles, mais amigos luminosos começaram a chegar. Eram todos feitos de luz que parecia vaporosa. Alguns eram apenas centelhas. Outros apresentavam as formas conhecidas dos anjos com 2 ou mais asas. Alguns eram homens, outros mulheres e até mesmo crianças. Só não haviam idosos e adolescentes. Daí me aproximei de uma das crianças que parecia ser uma menina de vapor luminoso e perguntei: amiguinha, você é mesmo uma criança? Daí ela sorriu e respondeu com calma: não, aqui só existem espíritos puros. Escolhi esta forma que representa a pureza de intenção e a liberdade para ser quem se é. Na infância, ainda não existem as máscaras que foram criadas na sociedade humana da Terra. Agora sinta de minha parte que é bem-vindo. Te enviarei meus sentimentos e minhas intenções. É melhor que continue aí e não se atreva a tocar em mim, pelo seu próprio bem e pela sua própria estabilidade, recomendo que seja assim. E assim que a menina terminou de falar, senti aconchego, esperança, acolhimento, um misto de sentimentos bons que me fizeram chorar. E ela teve razão de me advertir, porque eu estava com aquela vontade de dar um abraço nela. Era tão luminosa e ao mesmo tempo fofa e pequena. Se fosse permitido, talvez eu até pegasse no colo.
Ela aparentava ter uns 4 anos, com 2 tranças bem feitas e luminosas. Mas daí ela mesma se afastou, nos conduzindo até uma sala grandiosa, tanto em altura quanto em tamanho. Lá quase não havia nenhuma mobília, apenas alguns jarros que flutuavam próximos às paredes. Eles giravam em torno deles mesmos, apresentando símbolos que se projetavam em todas as direções. Às vezes, os emblemas se cruzavam, se transformando em outro símbolo. Os jarros que flutuavam eram feitos de uma luz azul anil, e os símbolos que saíam deles eram todos brancos. Mas quando se tocavam, ficavam vermelhos cor de sangue. E no chão da grande sala havia um tapete de luz branca, com símbolos e paisagens que sempre se moviam, como se contassem histórias. Então Sarria subiu naquele tapete e disse a todos: discutiremos aqui, no Palácio da Esperança, alguns tópicos a respeito do futuro terrestre. Mas eles dois terão de ficar pouco tempo conosco, para que não seja para eles penoso demais. Daí pensei, eles vão apenas bater um papo, já que nos trouxeram, não vai ter problema ficar. Mas a reunião começou sem palavras, de uma forma que eu não esperava. Do nada, parecia que estávamos em outro lugar. Eu não via mais o Palácio Verde, mas sim um intenso incêndio florestal. Eu via tudo, sentia tudo: o calor do fogo, a dor dos animais e o grito silencioso das árvores, que era uma vibração intensa e aguda. Nós, como encarnados, não somos capazes de detectar essa linguagem muda que as plantas emitem. Caso contrário, tenho certeza que respeitaríamos mais a natureza. Então, de repente, já não estávamos mais naquele incêndio, mas fomos levados a campos de concentração que ainda existem na Terra, sem o conhecimento da maioria, e estão localizados em vários lugares: na China, Coreia do Norte, Rússia, México, Estados Unidos e por aí vai. Nesses lugares víamos todos e sentíamos todos a dor de quem sofria e a angústia de quem fazia sofrer, a pressão psicológica de uns sobre outros, a luta pela sobrevivência, a culpa e o remorso. Mas também ali havia esperança por parte de algumas vítimas e fé por parte de outras que não alimentavam o ódio pelos inimigos. Então minha amiga Bey disse desesperada: me tirem daqui, por favor, para mim já é demais. Então Sarria fez um sinal e a centelha de Bey passou a seguir a criança luminosa que saiu. Daí Indora me olhou e perguntou: também deseja sair, meu amigo? Mas eu, apesar de ter sentido bastante, decidi continuar. Então, passei a me ver agora em lugares onde os animais eram capturados, maltratados, explorados e comercializados. E senti tudo de novo. Então perguntei: estamos no palácio ou realmente vamos nesses lugares? Estou sendo transportado ou não? Então Sarria amorosamente respondeu: estamos sempre aqui, mas nosso poderoso Sananda transporta a nossa consciência até a esses lugares, e como somos todos um, sentimos a dor dos outros, sua sombra e sua luz, suas preces e seu desespero. Sentimos toda a dor
e todo o prazer. Sentimos com auxílio dele tudo e todos que precisam de nós e auxiliamos com decisões que às vezes parecem ser amargas aos olhos de vocês. Mas a nossa intenção aqui nunca é castigar, mas sim chamar o perverso ao arrependimento, o ignorante para a luz da sabedoria e o orgulhoso para a verdadeira humildade. Os que não são tão maus, contudo, ainda não atingiram todo o bem, também precisam crescer. Então o sol está no máximo de sua luz e a terra mudará mais uma vez, como sempre mudará. Mas até que se conclua essa nova mudança, as transformações serão chamadas por vocês por cataclismas. Os sistemas novos, substituindo os antigos, serão chamados de revoluções. E as novas formas de perceber a realidade, a princípio, serão chamados de transtornos, até que se manifeste na maioria. Se na Terra todos fossem cegos, seria considerado estranho alguém que pode enxergar. Então agora as crianças mais sensíveis, capazes de perceberem com mais exatidão o mundo espiritual, são rotuladas como doentes ou problemáticas. Às vezes até são mesmo, mas em razão do ambiente desestruturado em que são recebidas. Como são sensíveis, a psicosfera contaminada causa nelas desespero, que ressoa em forma de rebeldia. Mas quando são temporariamente transferidas a ambientes mais saudáveis, com pessoas mais bem resolvidas, tendem a se tornarem mais calmas e se desenvolverem mais rápido. Quando Sarria acabou de falar, visitamos em consciência alguns hospitais. Sentia agora em mim a ansiedade verdadeira pela cura dos pacientes, vinda dos médicos abnegados. Sentia também a dor física dos pacientes, a esperança de alguns e o desespero de outros. Eu sentia também que era o próprio lugar em que visitava. Uma coisa difícil de explicar. Apenas quem sente sabe do que estou falando. Sei que naquele momento era consciente de tudo e de todos, e capaz de compreender, sem julgamento, a cada um. Então visitamos também penitenciárias, asilos, orfanatos e até mesmo zonas de guerra. Foi quando finalmente paramos e a menina luminosa entrou novamente com minha amiga Bey. Daí Endora disse: pedi para que retornasse minha amiga. Agora visitaremos lugares melhores. Se antes foi difícil para você sentir a dor do mundo, é justo que para equilibrar-se sinta o prazer do mesmo mundo em que vive e trabalha. Então fomos transportados em consciência para algumas escolas realmente dedicadas ao ensino e ao progresso, sentindo ali o prazer das crianças que aprendiam e eram tratadas com amor. Os vínculos que se formavam entre os coleguinhas e a paixão inocente que despontava nos pré-adolescentes. Sentimos o empenho dos professores e o cansaço deles também. Daí fomos levados a laboratórios científicos, onde o amor impera junto com a inteligência. São muito poucos esses lugares, mas existem. Vimos ali o entusiasmo dos homens de gênio e a sensação do dever cumprido. Depois fomos transportados a núcleos religiosos de várias vertentes, mas que traziam em seus membros a verdadeira fé, amor e união.
Sentimos as experiências místicas de alguns, a fé verdadeira de outros, o prazer de quem praticava a caridade, o desespero de quem precisava de auxílio e a sensação de gratidão de quem já tinha alcançado a graça. Enquanto sentíamos e víamos essas coisas, minha amiga Bey suspirava e sorria. Então blocos de informações surgiam de todas as direções. Eram nossos amigos de luz conversando em palavras. Falavam sobre as nossas mudanças que terá o corpo humano, sobre as doenças que serão extintas e sobre outras que ressurgirão. Víamos ali, diante de nós, o continente antártico revitalizado e a nova geografia terrestre. Víamos continentes separados que voltavam a se unir e víamos a Terra ganhar uma nova atmosfera. Mas é claro, eu e a Bey não conseguimos aguentar tanta informação, que fisicamente circulavam como ondas por dentro e fora de nós. Daí apagamos. E quando abrimos os nossos olhos, já estávamos acoplados em nossos corpos astrais e no interior do templo despertar, acomodados em camas estreitas, já sendo vigiados pela médica Crisânia Velarde e 2 de suas assistentes. Sadraque Valmor da Silva.